O alto preço de um amor incalculável. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, do capítulo 19, verso 39 e 40. E também Mateus, capítulo 26, verso 14 e 15. Então, João, capítulo 19, versículo 39 e 40. Acolhemos com muito carinho os nossos irmãos que estão aqui nos visitando, também da nossa congregação no Atalaia. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado pela presença conosco. As crianças poderão subir, viu? Hoje as crianças vão subir para suas salinhas, sem fazermos aqui, então, tá? Aquele momento que a gente faz, aquela parada com vocês, tá bom? Então as crianças podem subir devagarzinho, já apresentaram. Isso, então vamos lá, bem devagarzinho. Isso, tem um professor, uma professora esperando e aguardando vocês com muito carinho. Isso, olha que legal, que bom. Benção. João, capítulo 19, verso 39 e 40. Você que está com Bíblia, ofereça para quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. Mateus 26, 14 e 15. Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me querias dar? E eu vos entreguei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Senhor, obrigado por esse tempo, por essa data, por essa memória. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. E suplicamos que tu fales à nossa mente, ao nosso coração, porque nós carecemos de ouvir tua voz. Essa noite seja uma noite de impacto para o nosso coração e para a nossa vida. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. O alto preço de um amor incalculável. A pergunta para você: por que esse título? Por que falar de um alto preço quando nos referimos ao amor que transcende qualquer medida? Porque algumas pessoas insistem em vender Jesus, a personificação desse amor incondicional. Eu quero aproveitar esses dois textos para falar então do alto preço de um amor incalculável. O texto de João está no contexto do cenário sombrio já da crucificação consumada. Após a morte de Jesus, então, na cruz. José de Arimateia, um discípulo secreto, por causa do medo que estavam dos judeus, pede a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. Nicodemos, aquele que anteriormente, lembra da história, havia procurado Jesus de noite, junta-se a José, trazendo consigo uma grande quantidade de mirra, de aloés, cerca de 100 libras, para ungir o corpo de Jesus segundo os costumes judaicos do sepultamento. A pergunta é a importância desse contexto para a nossa reflexão, então, reside em quê? Em contrastar as reações e os valores atribuídos a Jesus nos seus momentos finais da sua história. É interessante que enquanto alguns rejeitaram entregar à morte, outros reconheceram o seu valor, mesmo em sua fragilidade pós-morte, demonstrando amor, reverência, através de atos concretos. Isso me chama a atenção. Há um contraste aqui, e esse contraste nos convida a examinar como nós hoje valorizamos e respondemos então ao sacrifício de Cristo.
A primeira indagação que eu faço é em relação a Judas e as 30 moedas. Eu chamaria de a barganha do incalculável. E a pergunta é, por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas? A traição de Judas é um evento muito complexo, porque a gente vai olhar um pouquinho o que os teólogos falam, e segundo alguns estudiosos, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de Zacarias, no capítulo 11, verso 12 e 13, relata então por que Judas entregou Jesus por 30 moedas. Então, alguns teólogos dizem então que é em função justamente dessa profecia acontecendo em Zacarias. Mas alguns acreditam que a traição de Judas é um evento onde encontramos em João, no capítulo 12, verso 4 e 6, na verdade, aquilo que ele é a sua motivação. Se você der uma olhadinha comigo, diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas ali já apresentava a mão leve, né? Ele pegava, aproveitava, era tesoureiro, né? E sendo tesoureiro, vinha as contribuições, algum discurso muito bonito, e tirava da bolsa e pegava o recurso para ele. Alguns dizem que então a motivação final permanece. Então, num mistério muito sombrio, mas a ideia é que Judas, ele certamente desempenha um papel de ganho material. A intenção dele era ganhar. Mas me chama a atenção, por que 30 moedas? 30 moedas era o valor de um escravo. Em Êxodo capítulo 21, verso 32, diz assim: se um boi chifrasse um escravo, o dono do boi deveria pagar 30 ciclos de prata ao dono do escravo. Então, esse valor que Judas recebe, representava o preço considerado de um escravo. Então, o valor que Judas recebe é referente a 30 moedas de um escravo. E aqui, irmãos, está uma verdade. A oferta de 30 moedas por Jesus é uma tentativa de atribuir um valor finito para ele. Vale um escravo. Insignificante. Mesmo sendo um amor infinito e incalculável. O que se faz é reduzir Jesus a um preço de escravo e demonstra então uma completa incompreensão da sua identidade e do seu propósito. A traição de Judas nos alerta sobre os perigos da ganância e da priorização dos bens materiais em detrimento dos valores espirituais. A história de Judas serve como um solene aviso sobre os perigos de permitir que a cobiça, o amor ao dinheiro obscureçam nossa visão espiritual e nos afetem e nos afastem do verdadeiro tesouro que temos em Cristo. E eu fiz uma pergunta: como o mundo tem atribuído o valor a Jesus? Porque, infelizmente, continua a vender Jesus de diversas formas e de diversas maneiras. Quando a exploração do nome de Jesus para fins lucrativos, a indiferença diante do sofrimento alheio, que tanto Jesus se importou, é uma forma também de estarmos vendendo o próprio Jesus. Irmãos, as pessoas acabam trocando a profundidade espiritual por uma vida rasa e vazia. Quando você troca uma vida espiritual cheia da presença do Senhor por uma vida rasa, você também está fazendo uma troca e vendendo o próprio Cristo. É sério, pastor? Claro que é sério. Tem gente, irmãos, que entra ano, sai ano e continua na sua espiritualidade da mesma coisa. Não muda nada, não transforma nada na sua história. Eu já falei aqui, mas vou repetir, porque pedagogicamente a gente repete para ver se a gente grava, não é isso mesmo? Então, eu já falei aqui que eu já voltei à igreja, eu tenho
30 anos de ministério, lá atrás, 30 anos lá atrás. Aí você chega naquela igreja, e aí vai conversar com o pastor. Quem são as pessoas que estão dando problema? São os mesmos de 30 anos atrás. Gente que não cresce. Gente que vive uma vida rasa diante de Deus. Está acostumado com a frieza, naturaliza o pecado. Não se posiciona. Está, vamos ser sinceros, colocando outras coisas no lugar de Deus no coração. Às vezes a carreira, às vezes o relacionamento, às vezes as ideologias políticas, e esse é um problema na igreja brasileira, que a gente tem que começar a combater agora, antes que cheguem as eleições, irmãos, porque eu recebi de muito crente, vota em fulano, vota em ciclano, mas nunca recebi um bom dia. Gente que, vota no fulano, vota no ciclano, quem que você vai votar, pastor? Como é que é? Ele está preocupado e defendendo algumas ideologias aí complicadas. Pastor se corrompendo politicamente. Um problema no Brasil, político, ideológico. Não tem discussões claras, transparentes, um ambiente agradável que a gente possa conversar sobre política e não induzir as pessoas à política. Gente mais preocupado, irmãos, com ideologias do que com a Bíblia. Muito mais preocupado com ideologia do que com o reino de Deus. Ele briga por causa do político, mas para Jesus ele não está nem aí. Ele separa tempo na sua convivência, na sua caminhada, para discursar, para rodar a bandeirinha. Se você deseja, pode até fazer isso, mas fora da igreja e do ambiente nosso, irmãos. Eu vi gente de casa, das famílias brigando. Eu vi gente dentro da igreja brigando por causa de ideologia política. Lá fora, você discute, você conversa. Aqui dentro, a prioridade é o reino dos céus. E eu já estou dando um recado antes de começar as eleições, porque eu sei que quando começa, o negócio pega fogo. Não podemos inverter a ordem. Quando Jesus perde a centralidade e a importância, é porque nós estamos fazendo trocas. A gente olha Judas vendendo por 30 e às vezes a gente vende por muito menos. Eu vi o pastor Verânio, eu pensei que a crise era só minha, né? Mas não, agora eu descobri que outras igrejas também estão vivendo a crise que eu vivo. Ele está falando sobre reunião de oração. Aí ele falou assim, nós mudamos as estratégias de reunião de oração. E aqui nós fizemos isso, né, irmãos? A gente tem oração online, tem oração no monte, tem oração na terça-feira, tem oração 7x12, tem jejum, tem... Então, opção para todo mundo. Quem quiser ficar em casa só orando online, fica. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que eu nunca vi em nenhuma das 5. Ele não apareceu em nada da oração. Ele não vem em nada da oração. Aí o pastor estava falando, né? Que ele faz a estratégia que o povo não aparece. Ele muda a estratégia, o povo aparece. Aí eu falei, pastor, nós estamos empatados. Mas por que, irmãos? Vamos ser sinceros. Isso é falta de tempo? Não é falta de tempo. É falta de desejo. De esforço. É falta de eu querer. É falta de eu ter disposição para fazer isso. Não podemos perder a centralidade e a importância do reino de Deus. Todas as vezes que a gente se perde é porque a gente perdeu a centralidade, irmãos, do reino de Deus. Todas as vezes que a gente se perde é porque perdemos a palavra. Eu fiz uma oração aqui no meu sermão, eu disse assim, Senhor Jesus, perdoa-nos pelas vezes em que, por nossas atitudes e prioridades, parecemos menosprezar o teu sacrifício. E parece que é isso mesmo. E eu escrevi aqui, perdoa, porque algumas atitudes e prioridades, parece que a gente deixou o sacrifício do lado.
e passou a vivenciar os nossos valores, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que seja importante. Há um contraste. A narrativa bíblica nos coloca diante de um forte contraste de valores. De um lado, temos a oferta de Judas, 30 moedas de prata, o preço de um escravo, uma quantia insignificante comparada ao valor infinito de Jesus. Por outro lado, nós temos Nicodemos, o perfume da devoção ao inestimável. Qual foi a atitude de Nicodemos e da mulher? Lembra da Maria Madalena? Que nos ensina a importância sobre reconhecermos o valor incomensurável de Jesus, de expressar a nossa gratidão, o nosso amor de maneira sacrificial, como nos inspira a canção que nós acabamos de ouvir aqui dos irmãos. Eu sei que foi pago um alto preço. E eu tenho analisado muito aquilo que eu canto, porque é complicado, porque às vezes a gente canta uma coisa e não percebe aquilo que nós estamos cantando, e a profundidade daquilo que nós estamos expressando. Enquanto Judas barganhava por uma quantia irrisória, sabe o que Nicodemos faz? Ele reconhece um profundo valor de Jesus através de um gesto de extrema generosidade. O que ele faz? Ele pega perfume, especiaria cara, e mesmo o corpo ali sem valor, enquanto corpo, e o que ele faz? Ele honra. Que bênção, reflete um coração generoso. Nicodemos reflete um coração grato e reverente. As 100 libras de mirra e aloés representavam um investimento significativo, um tributo digno de um rei. Sabe o que ele faz? Mesmo tendo apenas um corpo ali sem muito valor, ele dá um atributo como se ele estivesse dizendo aqui está um rei. Ele gasta. Custo elevado, tanto da mirra quanto do aloés, eram especiarias preciosas e caras no mundo todo. Nicodemos, ao contrário de Judas, reconheceu o valor transcendente de Jesus, mesmo em sua humilhação na cruz. Que diferença! Um viu os milagres, um viu Jesus ressuscitar, um viu Jesus operando milagres, e ele simplesmente 30 moedas, valor de um escravo. O outro, irmãos, pega um corpo sem valor, sem vida, e pega e honra. Sabe, fazer comparação entre Judas, que traiu por 30 moedas, e Nicodemos, nos leva a dizer que Judas priorizou o ganho material imediato, vendendo o inestimável por uma ninharia. E podemos pensar então em Nicodemos, que demonstrou um amor e um reconhecimento verdadeiro no valor de Jesus através de um ato de generosidade dispendiosa. Um buscou o lucro terreno, o outro honrou o divino, mesmo na morte. Me chama a atenção que Jesus pagou um alto preço porque ele viu a importância da nossa salvação. Mas esse preço não foi pago apenas para a nossa salvação individual, mas também para nos unir com um só corpo em Cristo. Então, todas as vezes, irmãos, que a gente não se dispõe a se unir enquanto corpo de Cristo, nós estamos, na verdade, resistindo ao sacrifício de Cristo de unir o corpo. Na oração de Jesus em João, no capítulo 17, ele clama por essa unidade, dizendo assim: no seu coração, que nós sejamos unidos, para que o mundo possa ver, para que o mundo possa perceber a realidade e a manifestação de Deus através das nossas vidas, através da nossa comunhão. Então, irmãos, estar em comunhão na cruz já foi declarado esta comunhão. Sabe que nós precisamos nos esforçar para que ela aconteça. Mas como vai acontecer se você fica em casa murmurando, se você sai daqui se queixando, se você não se compromete com o reino de Deus, se você está muito mais preocupado com as suas questões particulares do que as questões que envolvem o reino de Deus? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não deve se preocupar e não deve agir com as questões da sua casa, as suas questões privadas. Eu estou dizendo que nós precisamos ampliar o nosso olhar em relação ao outro. Não é possível
que alguém que foi rendido pela cruz, pelo amor de Deus, veja o seu irmão em sofrimento e haja como se não houvesse nada acontecendo. Não é possível que alguém chegue aqui na frente e diga assim, eu posso citar aqui uns 10 pelo menos, mas está me lembrando aqui, não é possível que a gente saiba que o nosso irmão Francis teve um AVC e ele está lá e ninguém vai visitá-lo. Não é possível, irmãos, que a gente perceba que o nosso irmão Jorge, depois de servir a esta cidade, porque o irmão Jorge, não sei quantos conhecem aqui, mas o irmão Jorge serviu essa cidade, tem inclusive um centro de recuperação aqui com o nome dele. Não é possível que a gente chegue aqui e diga, o irmão Jorge está em casa durante alguns anos, com as 2 pernas amputadas, e ninguém sinta o desejo de ir lá visitar o irmão Jorge, e dizer, irmão Jorge, eu estou aqui com cuidado, com carinho, para abençoar a sua vida. Não é possível, irmão. Não é possível que a gente seja tão insensível, que a gente não coloque os dons que nós temos diante do Senhor, os ministérios. Tem hora que a gente fica pegando o pessoal no dedo, no laço, não é isso mesmo? Não é possível que a experiência com o ressuscitado nos faça tão frios em relação ao outro. Sabe? Um alto preço foi pago. Mas esse preço não foi pago apenas para a nossa salvação, mas foi para que esse corpo pudesse ser forte. A desunião, a divisão enfraquece o nosso testemunho, obscurece a glória de Deus. A cruz nos chama a transcender as nossas diferenças em prol de um propósito maior, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. A morte de Jesus na cruz é o fundamento de nossa redenção, é o pagamento do alto preço que nos reconcilia com Deus. E sabe uma verdade? Essa reconciliação vertical com o Pai é o pré-requisito para a nossa reconciliação horizontal uns com os outros. Na medida que a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o outro. Eu já falei do canto, tu no teu cantinho e eu no meu, não é isso? Falei semana passada, é um hino do Inário que a gente tinha, né? Ele diz assim, tu no teu cantinho e eu no meu. Não tem isso para o Evangelho. A nossa unidade tem que ser reflexo da unidade da Trindade. Mas uma unidade profunda e orgânica, que semelhante à unidade existente entre Pai e Filho e no Espírito Santo. Há irmãos que, quando cantamos que pela força do Espírito Santo paguemos o preço de sermos um só coração no Senhor, que essa seja a verdade para nós. Pagar um preço de unidade, de amor, de relacionamentos saudáveis. Nós estamos vivendo um tempo difícil, já falei isso pós-Covid, irmãos. Tem hora que não dá vontade de sair de casa. Não sei vocês, mas eu vivo isso. Na hora que dá vontade de a gente fechar o quartinho, ficar lá tranquilo, numa boa, porque a gente foi 2 anos quase só assim, né? 2 anos. Então dá vontade mesmo. Eu fico pensando aqui, irmãos, que luta que a gente tem que viver o dia a dia, mas é pela força do Espírito Santo, não é por nós. Nós vamos pagar o preço de sermos um só coração no Senhor. Às vezes, irmãos, dá uma vontade de dar umas respostas, não é verdade? Você é assim, tem hora que vem, mas Espírito Santo segura minha língua. Eu falei no sábado que tem gente que a gente tem dificuldade de amar. Não sei vocês aí, mas tem gente que é difícil, não é não? Tem gente que é difícil a gente amar. Que se a gente não orar e não pedir a Deus, a gente vai amaldiçoar, não é isso? Vai para o céu, que o Senhor te leve, né, em paz, né? Assim, tem gente assim. Eu já vi pastor falando isso. Que o Senhor leve para o céu, né? Leve para o céu. Leve para o céu. Tem gente que é difícil a gente amar. Mas nós não temos opção, irmãos. Se está difícil de amar, a gente tem que pedir ao Espírito Santo que derrame em nós amor, para que a gente tenha a capacidade de amar. Porque com o nosso amor a gente não vai conseguir amar, não. Com as nossas fragilidades, com os nossos problemas, com os nossos defeitos, a gente não vai conseguir amar ninguém, não. Então, eu diria nessa noite que a ressurreição de Cristo,
É algo tão profundo. E eu fiquei pensando, sabe, em valor e preço. Fiquei pensando em valor e preço. Se você estiver no deserto, se você estiver aqui, perto de uma lanchonete ou de um restaurante, uma garrafa de água vai custar uns 2, 3 reais no máximo. Mas se você estiver num deserto, essa garrafa pode valer milhões. É valor e preço. Como é que nós estamos na relação com Jesus? Preço ou valor? Judas estava de olho no preço. Eu quero os 30 para mim. Demos. Não estava preocupado com preço. Ele deu valor. E o valor foi na prática. Não foi no discurso. E isso que faz a diferença, irmãos, quando nós falamos em valor e preço. Porque a sua atitude vai dizer se você está pensando em preço ou se você está pensando em valor. O valor incalculável é a nossa resposta. E eu escrevi aqui que os nossos olhos sejam abertos para a verdadeira dimensão do sacrifício de Jesus Cristo. Porque se os nossos olhos forem abertos para a verdadeira dimensão do sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos ter corações gratos que vão se manifestar em atos de serviço, de devoção ao nosso Senhor e, consequentemente, ao outro. Duas coisas que nós precisamos nesse tempo: discernimento e sabedoria. Discernir o que está diante de nós e sabedoria para fazermos escolhas e vermos de acordo com o valor que fomos comprados, que foi o precioso sangue de Jesus. A disparidade entre o valor que o mundo atribuía a Jesus e o preço incalculável que Ele pagou por nossa salvação é algo com uma disparidade muito grande. O alto preço pago por Jesus envolveu sua própria vida, seu sofrimento, sua humilhação por amor a nós. Não foi discurso. Foi entrega. Eu tenho em Cristo o grande valor, mas, na verdade, vamos pensar aqui comigo, tem muita gente que está na sua fé cristã, conduzindo a coisa de qualquer jeito, gente. Ele está pensando em preço, ele não está pensando em valor. Sabe? João capítulo 15, 3 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E dar a vida aqui, irmãos, é muito mais do que se colocar na frente para receber um tiro. Dar a vida aqui significa tempo. O que é uma vida? Não é uma sequência de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de anos. É quando o texto fala da gente dar a vida. É isso, é o tempo que você gasta para ouvir, é o tempo que você gasta para orar, é o tempo que você gasta para mandar um recadinho carinhoso para o irmão, é o tempo que você gasta para pedir o Senhor para segurar a sua língua, para você não falar o que deve. Dar a vida é dar o seu tempo para o outro. Dar a vida é você se preocupar com o outro. Dar a vida é você entender que o Pai Celestial, Ele pagou um alto preço de amor, manifestado aonde? Na entrega de seu Filho Jesus por nós. O grande exemplo de amor é Deus, que envia Jesus, e isso é algo prático, isso para nós é algo real, isso para nós é algo que deve mudar a dimensão da nossa vida e abrir os nossos olhos para a dimensão do sacrifício e transformar os nossos corações em instrumento do seu amor e do seu serviço. Meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar de novo esse cântico. Eu queria chamar o nosso ministério de louvor para estar aqui à frente. O alto preço pago na cruz clama por uma resposta à altura. A tragédia da traição de Judas existe em atribuir um preço infinito, ínfimo, seria a melhor expressão.
O gesto de Nicodemos demonstra o reconhecimento do verdadeiro valor de Jesus, independente do seu preço terreno. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, irmãos, nós não vamos agir com indiferença. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós não vamos tirar Ele da centralidade. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós vamos reconhecer que sem Ele nós nada somos, nada podemos. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, irmãos, nós vamos transformar a nossa atitude em valor. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós não podemos ser os mesmos. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, irmãos, há de acontecer conosco uma mudança profunda dentro da gente. Se nós cremos que Cristo ressuscitou, nós não queremos outra coisa que não seja ser banhado pelo seu amor, e ser banhado pelo seu amor para amar. Nós não vamos querer outra coisa que não seja se submeter à sua vontade, em obediência. É mais do que preço, é valor.